Olá, crianças! Hoje vou contar para vocês uma história incrível que aconteceu há muito tempo atrás. É a história de um homem chamado Noé e de uma arca gigante cheia de animais preparados. Então, vamos lá. Há milhares de anos, o mundo estava cheio de pessoas que faziam coisas ruins. Elas se brigavam, mentiam e não se importavam umas com as outras. Deus olhava do céu e ficava muito triste ao ver como as pessoas haviam se tornado. Mas sabe o que aconteceu? No meio de tanta gente ruim, havia um homem bom. Ele se chamava Noé. Noé era diferente de todo mundo. Ele amava a Deus de todo o coração e sempre fazia o que era certo. Noé era gentle, honesto e obediente. Deus olhou para Noé e pensou: este homem é especial. Ele me obedece e cuida bem da sua família. Um dia, Deus falou com Noé. Imaginem só. O próprio Deus conversando com ele. Deus disse: Noé, estou vendo que as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. Vou mandar uma grande chuva para limpar a terra. Mas você e sua família vão ficar seguros, porque você me obedece. Noé ficou assustado. Uma grande chuva? O que isso queria dizer? Então Deus explicou tudo direitinho. Noé, quero que você construa uma arca enorme. Será como um barco gigante de madeira. Nessa arca, você, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas ficarão protegidos. E sabe mais? Você vai levar 2 animais de cada tipo que existe no mundo. Vocês conseguem imaginar? 2 de cada animal. 2 elefantes, 2 leões, 2 girafas, 2 coelhinhos. Nossa, quantos animais! Noé ouviu tudo com atenção e disse: sim, Senhor, vou fazer exatamente como o Senhor está mandando. Deus então deu instruções bem detalhadas para Noé. Ele disse: a arca deve ter 135 metros de comprimento. Isso é muito grande, maior que um campo de futebol. Ela terá 3 andares, muitas salas e uma janela grande em cima. Faça uma porta na lateral. Use madeira forte e cubra tudo com piche para a água não entrar. No dia seguinte, Noé acordou cedinho e começou a trabalhar. Tum, tum, tum. Era o som do martelo batendo na madeira. Sere, sere. Era o barulho da serra cortando as tábuas. Noé trabalhava todos os dias, desde o solzinho da manhã até a noite estrelada. As pessoas que passavam por ali começaram a reparar o que Noé está fazendo. Perguntavam umas para as outras. Quando Noé explicava que Deus havia mandado construir uma arca porque viria uma grande chuva, elas riam muito. Chuva? Que chuva? Está tudo seco, Noé? Ficou maluco, diziam rindo e zombando dele. Mas Noé não desistiu, ele sabia que Deus havia falado com ele. E vocês sabem o que é mais legal? Os filhos de Noé acreditaram no pai. Sem, Cam e Jafé ajudaram a construir a arca. Toda a família trabalhava junta, confiando em Deus, passando-se dias, semanas, meses e até anos. Isso mesmo, crianças. Construir aquela arca enorme levou muito tempo. Algumas pessoas contam que Noé trabalhou por mais de 100 anos. Ele era muito paciente e obediente. Mesmo quando as pessoas riam e faziam piadas, Noé continuava tum, tum, tum com o martelo. Finalmente, depois de muito trabalho, a arca ficou pronta. Ela era linda e enorme. Tinha 3 andares cheios de salas para os animais, espaço para guardar comida e água e um lugar especial para Noé e sua família dormirem. Está pronta, Senhor, disse Noé olhando para o céu
com um sorriso no rosto. Então Deus falou novamente com Noé: agora é hora de juntar os animais. Traga 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Dos animais limpos, traga 7 casais. E não esqueça de levar muita comida para todos. E sabe o que aconteceu, crianças? Os animais começaram a vir. Era o momento mais incrível. Imaginem a cena. Vinham os elefantes balançando suas trombas compridas. Tou! Tou! Eles faziam barulho com as trombas enquanto caminhavam devagar, um atrás do outro. Atrás dos elefantes chegaram as girafas altíssimas com seus pescoços longos, tocando quase as nuvens. Elas caminhavam com passos delicados e olhavam tudo com seus olhos grandes e curiosos. As girafas eram tão altas que precisaram abaixar o pescoço para entrar pela porta da arca. Depois vieram os leões com suas jubas douradas brilhando no sol. Eles rugiam, mas estavam calmos porque Deus havia colocado paz no coração deles. As leoas vinham ao lado, elegantes e fortes. Vocês acreditam? Os leões, que normalmente caçam outros animais, estavam mansinho entrando na arca. Os tigres listrados chegaram logo em seguida, com suas listras pretas e laranjas lindas. Os ursos marrons, grandes e peludos, caminhavam fazendo o chão tremer. Tampe, tampe. Cada passo do urso era pesado e forte. Mas não eram só os animais grandes. Vieram também os coelhinhos brancos e cinzas, pulando alegremente. Hop, hop, hop. Eles mexiam o narizinho e as orelhas compridas. Os esquilos de rabo fofinho corriam rápido, carregando nozes. As tartarugas andavam devagar. Mas chegaram lá. Olhem para o céu. Lá vêm os pássaros. Vieram papagaios coloridos, vermelhos, verdes e azuis. Vieram águias poderosas voando alto. Vieram beijinhos pequeninos, rouxinóis que cantam bonito, corujas com olhos grandes e até os pinguins engraçadinhos bamboleando. Os macacos chegaram balançando nos galhos das árvores. Ah! Eles gritavam animados, os cavalos galopavam mostrando suas crinas ao vento. Os porquinhos cor-de-rosa caminhavam abanando o rabinho enroladinho. As ovelhas vinham fazendo bé-é, bé-é. As vacas faziam mu. Os cachorros abanavam o rabo felizes. Até os animais do rio e dos lagos vieram. Os jacarés com suas bocas cheias de dentes afiados, os hipopótamos enormes e cinzas, as lontras brincalhonas e os castores trabalhadores. Todos mesmo, caminhavam em direção à Arca de Noé. Noé ficou maravilhado. Como Deus era poderoso! Os animais sabiam exatamente onde ir. Ninguém brigava. O leão não atacava a zebra. O lobo não corria atrás do cordeiro. Era um milagre. Deus havia colocado paz entre todos os bichos. Entrem todos, dizia Noé sorrindo e apontando para a porta da arca. Os animais entravam organizadinhos. Os grandes iam para salas maiores no primeiro andar. Os médios ficavam no segundo andar. Os pequeninos e os pássaros ficavam no terceiro andar, pertinho da janela. A família de Noé trabalhava sem parar, organizando tudo. Colocavam feno para os cavalos comerem, folhas para as girafas, frutas para os macacos, peixes para os ursos e os leões, sementes para os passarinhos. Tinha comida para todos. A arca parecia uma fazenda enorme flutuando. Quando todos os animais já estavam dentro, Noé olhou para o céu. Ele viu que as nuvens estavam ficando escuras e pesadas. O vento começou a soprar mais forte.
As árvores balançavam para lá e para cá. Algumas folhas voavam pelo ar. Deus falou com Noé pela última vez antes da chuva. Entre na arca com toda a sua família. Noé, daqui a 7 dias vai começar a chover. E vai chover muito, muito mesmo. Vai chover durante 40 dias e 40 noites sem parar. Noé chamou sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Venham, está na hora de entrarmos. Todos entraram na arca. Depois que entraram, algo incrível aconteceu. A porta da arca se fechou sozinha. Foi o próprio Deus quem fechou a porta. Agora estavam todos seguros lá dentro. Lá fora, o céu ficou cada vez mais escuro. As nuvens grossas e cinzas cobriam todo o sol. O vento soprava cada vez mais forte, fazendo barulho. Os trovões começaram. B-U-U, M-M-M, B-U-U. Relâmpagos iluminavam o céu escuro com luzes brilhantes. Craque, craque. Dentro da arca, os animais estavam quietinhos. As girafas olhavam pela janela. Os elefantes balançavam as orelhas. Os leões deitaram. Os passarinhos se aconchegaram uns aos outros. Todos esperavam. E então caiu a primeira gota de chuva. Em poucos minutos começou a chover forte. A chuva caía do céu, fazendo um barulho enorme no teto da arca. Chuá! Parecia que o céu inteiro estava despejando água na terra. E vocês sabem o que mais? A chuva não parava, continuava caindo, caindo, caindo sem parar. E a chuva continuou caindo. Lembram que no final da nossa história, Deus havia dito que ia chover por 40 dias e 40 noites? Pois é exatamente isso que aconteceu. O barulho da chuva batendo na arca era muito alto. Dia e noite, noite e dia. A água descia do céu sem parar nem um minutinho. Noé olhava pela janela e via a chuva descendo forte. Crianças, vocês conseguem imaginar 40 dias de chuva? Isso é mais de um mês. A água começou a cobrir tudo. Primeiro cobriu a grama verde, depois cobriu as pedras e as flores. A água ia subindo, 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 cada vez mais alto. As pessoas que haviam rido de Noé agora estavam assustadas. Elas corriam procurando lugares altos para se proteger. Mas a água não parava de subir. Ela cobriu as casas pequenas, depois as casas grandes e continuou subindo. A água era tão forte que carregava tudo pelo caminho. Vocês sabem o que aconteceu com a arca de Noé? Ela começou a flutuar. Isso mesmo, aquele barco enorme que Noé construiu na terra seca agora estava boiando na água como um patinho de borracha na banheira. A arca balançava suavemente de um lado para o outro. Dentro da arca, todos estavam seguros e protegidos. Os animais já haviam se acostumado com o movimento do barco. Os elefantes balançavam suas trombas no ritmo das ondas. Os macacos se seguravam nos galhos que Noé tinha colocado para eles. Os pássaros cantavam músicas bonitas. Noé e sua família cuidavam dos animais todos os dias. De manhã bem cedinho, eles acordavam e diziam: "Bom dia, amiguinhos", para todos os bichos. Então, começava o trabalho. Alimentar tantos animais não era fácil. Não. A esposa de Noé preparava frutas frescas para os macacos.
Aqui está, macaquinhos! Eles pegavam as bananas com suas mãozinhas e comiam felizes, fazendo barulho. Sem o filho de Noé, levava feno cheiroso para os cavalos e as zebras. Os cavalos relinchavam felizes. Els adoravam. Cam cuidava dos leões e dos tigres. Mesmo sendo animais grandes e fortes, eles eram gentis dentro da arca. Cam levava carne para eles comerem. Os leões comiam devagar e depois lambiam as patas grandes. Jafé alimentava as aves. Ele espalhava sementes e grãos para os passarinhos, papagaios e pombas. Eles bicavam a comida com alegria. E vocês acham que foi fácil? Imaginem limpar a casa de todos esses animais. Noé e sua família precisavam tirar o cocô dos elefantes, que o era enorme, limpar as penas que os pássaros deixavam cair e manter tudo organizadinho, mas eles faziam isso com alegria porque sabiam que Deus estava cuidando deles. Enquanto isso, lá fora a chuva continuava. A água cobriu as árvores mais altas. Até as montanhas ficaram cobertas de água. O mundo inteiro virou um mar gigante, mas a arca de Noé flutuava segura em cima das águas. Deus estava protegendo aquele barco especial. E todos que estavam dentro dele passaram-se os 40 dias e 40 noites. Finalmente sabem o que aconteceu? A chuva parou. As últimas gotinhas caíram e pronto. O céu começou a clarear, mas ainda havia água por todo lado. A terra inteira estava coberta por um oceano enorme. Noé abriu a janela da arca e olhou para fora. Água, água e mais água. Era tudo o que ele via. Não tinha terra, não tinha árvores, não tinha montanhas à vista. Só água brilhando sob o sol. Quando será que vamos poder sair? Pensou Noé. Mas Deus não havia esquecido de Noé. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Que lindo saber que Deus se lembra de nós, não é mesmo? Então Deus fez um vento forte soprar sobre a terra. O vento ajudou a água a secar aos pouquinhos. A água começou a baixar devagar. Bem devagar. Primeiro apareceram os topos das montanhas mais altas. Era como ver ilhas pequeninas no meio do mar. Noé ficou muito feliz. Olhem, gritou para a família. A terra está aparecendo, mas ainda não podiam sair. Precisavam esperar a água baixar mais. Noé era muito paciente. Ele esperou, esperou e esperou. Vocês conseguem esperar quando estão ansiosos por algo? Noé sabia esperar, porque confiava em Deus. Depois de alguns dias, Noé teve uma ideia. Ele pegou um corvo preto e lindo. Voe lá fora e veja se encontra terra seca para pousar, disse Noé soltando o corvo pela janela. O corvo abriu suas asas pretas e voou para longe. Ele voava para lá e para cá, mas não encontrava nenhum lugar seco para pousar. Então voltava para a arca, descansava um pouco e voava de novo. Noé esperou mais 7 dias. Então ele pegou uma pombinha branca e suave. Vai, pombinha, procure terra seca para nós. A pomba bateu suas asinhas brancas e voou pelo céu azul. Ela voou, voou e voou. Mas sabe o que aconteceu? Também não encontrou onde pousar. A água ainda cobria tudo. A pombinha voltou cansada para a arca. Noé estendeu a mão, pegou a pomba com carinho e a colocou de volta. Precisamos ter paciência, disse Noé para a família e para os animais. Todos entenderam e continuaram esperando. Mais 7 dias se passaram.
Era hora de tentar de novo. Noé pegou a mesma pombinha branca e disse: "Vá mais uma vez, quareda pombinha. Veja se agora encontra algo diferente." A pomba voou outra vez. Ela voou longe, longe, longe. E adivinhem o que aconteceu? Quando a pombinha voltou no finalzinho da tarde, Noé viu algo especial. A pomba trazia no bico uma folhinha verde fresquinha de oliveira. "Vejam, vejam!" gritou Noé, todo animado, mostrando a folhinha para todos. "As árvores estão aparecendo. Isso significa que a água está secando." Todos na arca ficaram muito felizes. Os animais começaram a fazer barulho de alegria. Os elefantes levantaram suas trombas e comemoraram. Os leões rugiram. Os cavalos relincharam. Os cachorros latiam. Os pássaros cantavam. Até os ratinhos faziam barulhinhos. Era uma festa de sons dentro da arca. Mas Noé sabia que precisavam esperar um pouquinho mais. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Dessa vez, sabem o que aconteceu? A pombinha não voltou. Isso mesmo. Ela encontrou terra seca e ficou por lá. "Iba!" comemorou Noé. "Agora sim! A terra está secando." Noé tirou a cobertura da arca e olhou lá fora. Ele viu a terra marrom bonita e secando ao sol, mas mesmo assim, Noé não saiu correndo. Ele esperou Deus dizer que estava na hora certa. E vocês sabem por quanto tempo eles ficaram na arca? Mais de 1 ano. Isso mesmo, crianças. 1 ano inteirinho. Finalmente Deus falou com Noé. "Agora você pode sair da arca. Saia com sua esposa, seus filhos, suas noras e todos os animais. Deixe os bichos saírem e terem filhotinhos para encher a terra novamente." Noé abriu a grande porta da arca. A luz do sol entrou iluminando tudo. "Venham todos! Chegou a hora!" gritou Noé feliz. Os animais começaram a sair em fila, do mesmo jeitinho que entraram. Primeiro saíram os leões, depois os elefantes, as girafas, os cavalos, os ursos, os coelhinhos. Todos pulando, correndo e voando para a terra seca. Os elefantes espirravam água com suas trombas. As girafas esticavam seus pescoços, longos, comendo folhas verdes das árvores. Os macacos pulavam de galho em galho. Os pássaros voavam livres pelo céu, cantando músicas lindas. Os leões corriam pelos campos. Os coelhinhos pulavam na grama macia. Que felicidade! Noé e sua família também saíram. Eles pisaram na terra firme e sentiram o cheiro da natureza fresca. O ar era puro e limpinho. Noé olhou em volta e viu que Deus havia dado um novo começo para o mundo. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para agradecer a Deus. Ele pegou pedras e fez um lugar especial. Então Noé ajoelhou e orou. "Obrigado, Deus. Obrigado por nos proteger e salvar. O Senhor é fiel e poderoso." Deus ficou muito feliz com Noé. Então, sabem o que Deus fez? Ele pintou no céu o arco-íris mais lindo que já existiu. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores brilhantes, formando um arco gigante no céu. Deus disse a Noé: "Este arco-íris é um sinal da minha promessa. Nunca mais vou destruir toda a terra com água. Sempre que vocês virem um arco-íris no céu, lembrem-se, Deus cumpre suas promessas e cuida de vocês." Noé sorriu olhando o arco-íris lindo. Seus filhos sorriam.
Sua esposa sorria, até os animais pareciam felizes olhando aquelas cores no céu. Era um novo começo para todos. E agora, crianças, vocês aprenderam a história da Arca de Noé. O que podemos aprender com essa história maravilhosa? Primeiro, devemos sempre obedecer a Deus, mesmo quando as outras pessoas riem de nós ou não entendem. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca, mesmo quando todos zombavam dele, e no final, ele foi salvo. Segundo, Deus sempre cumpre o que promete. Ele disse que ia chover, e choveu. Ele disse que ia proteger Noé e protegeu. Ele prometeu o arco-íris e pintou no céu. Podemos confiar em Deus sempre. Terceiro, devemos ser pacientes e confiar no tempo de Deus. Noé esperou muito tempo construindo a arca. Depois esperou mais de 1 ano dentro dela. Mas Deus sabia a hora certa de tudo acontecer. Quarto, Deus cuida de todos, até dos animaizinhos. Ele salvou 2 de cada espécie, porque ama toda a sua criação. Isso nos ensina a cuidar bem dos bichos e da natureza. E a melhor lição de todas, não importa o que aconteça no mundo, Deus está sempre conosco e nos protege quando confiamos nele. Assim como Deus fechou a porta da arca e manteve Noé seguro, ele também cuida de você. Sempre que vocês virem um arco-íris no céu, depois da chuva, lembrem desta história incrível. Lembrem que Deus ama vocês e sempre cumpre suas promessas. E vocês, o que fariam? Se Deus pedisse para fazer algo difícil como Noé fez, seriam obedientes como ele foi? Que Deus abençoe cada um de vocês.